América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 10. Oi, aqui é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical. E a gente segue aqui a nossa saga de acompanhar a vida dessa que foi, segundo muitos, a maior intérprete brasileira de todos os tempos. E esse novo episódio da série a gente abre com mais uma mudança definitiva na vida de Elis. Depois de ter morado em Porto Alegre até os seus 18 anos e depois no Rio de Janeiro, Elis agora é uma cidadã paulista. Cidade que a acolhe, com a qual ela sempre teve uma excelente relação e onde ela vai viver até a sua morte. A gente está em 1974. A Elis acabou de lançar o Elis e Tom, o disco gravado em parceria com Tom Jobim, inclusive num espetáculo grandioso, com grande orquestra, apresentado só em São Paulo e que felizmente a gente acha, se procurar aí no YouTube, se procurar em piratarias gerais, tem a gravação desse show para a gente conseguir escutar. Ele nunca foi lançado oficialmente em disco. E em 1974, depois de ter feito aquele primeiro circuito universitário, onde deu tudo errado e ela acabou se separando do seu empresário até então, Marcos Lázaro, ela faz um novo circuito universitário, dessa vez com o seu novo produtor, que é justamente quem tinha inventado essa ideia do circuito de shows que passasse pelas universidades. Dá tudo certo. Até porque ela estava com uma confiança tão absoluta no novo produtor, que era o Roberto Oliveira, que entrega a sua carreira completamente nas mãos dele, né? O César Camargo Mariano lembra bem dessas aventuras do circuito universitário. Ele contou o seguinte, ó. Entre outras coisas, a gente tinha um ônibus com banheiro, do qual a gente tirou a metade dos bancos traseiros para colocar cabideiros e um caminhão para levar nossos equipamentos de som, luz e os instrumentos. A gente sempre conseguia casa lotada, com ingressos vendidos antecipadamente, e os estudantes arrecadavam uma considerável soma de dinheiro para os seus diretórios acadêmicos. Quando a gente chegava numa cidade, a gente se sentia como um circo mambembe, com muito orgulho. Terminado cada espetáculo, recebíamos o público, íamos jantar, desmontávamos tudo, quando dava, dormíamos em algum hotel da cidade, caso contrário, seguíamos viagem logo após a desmontagem, dormindo no ônibus. Elis era a maior cantora do Brasil, né? Tinha feito muito sucesso e estava aí nesse clima mambembe de desbravar novos públicos. Eles percorreram todo o interior de São Paulo, interior do Paraná, Curitiba, o Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul e tal. Ela escreve, inclusive, uma carta para uma amigona dela que morava em Paris, dizendo: excursão, sul do Brasil, começou na minha santa terrinha. Aliás, muito bonita. Porto Alegre já tem até túnel, saca? Gente fina é outra coisa. Nesse 74 em que ela lança o Elis e Tom, ela lança mais um disco espetacular da sua carreira. É o Elis, de 1974. A parte central do disco são 3 músicas inéditas do Milton Nascimento e 3 da dupla João Bosco e Aldir Blanc, que são dos compositores que ela mais gravaria na vida. Tem, por exemplo, uma música inédita do Milton, uma das suas obras-primas, que ele gravaria depois da Elis, Ponta de Areia. E olha só. Como eu disse, esse disco tem 3 músicas do Milton e 3 da dupla João Bosco e Aldir Blanc, né? Uma delas é uma das músicas mais conhecidas da Elis em todos os tempos, que é Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. E também tem uma história curiosa essa música. É aquele boleirão, né? Aquele boleirão bem cafona, com aquele arranjo todo, né? Bem no estilo dos anos 50. Mas originalmente, quando o João Bosco mostrou a música pra Elis e pro César, era um baião animado, metido a engraçado. E quem teve a ideia de mudar isso foram eles mesmo, a Elis e o César, mostrando mais uma vez que ela sempre foi uma intérprete que era quase uma compositora junto, né? O César comenta esse tipo de trabalho que eles faziam. Ele diz assim, ó: na hora da gente conversar, sentávamos no chão os 4, o João Bosco, o Aldir Blanc, a Elis e eu. Ele mostrando a música e a gente conversando sobre aquilo. A leitura do texto era o que mais me fascinava, pena que a gente não podia gravar essas coisas. Essa leitura de texto era a coisa mais fantástica do mundo, porque de um lado quase que acabava virando mais umas 10 músicas, e de outro era uma decupagem assim cinematográfica, teatral daquele texto. Esse era o grande barato da Elis e a grande curtição dos autores, porque eles tinham certeza de que a obra seria entendida, esmiuçada nas últimas consequências por ela. Era muito gostoso. Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, do João Bosco e do Aldir Blanc, é um desses casos em que a intérprete entendeu melhor a música do que o compositor. No original, era um baião. E alguém consegue imaginar Dois Pra Lá, Dois Pra Cá em algum ritmo que não seja um boleirão, como a Elis gravou? O que aconteceu com esse disco
foi uma coisa muito bizarra, porque parte da crítica começou a acusar a Elis de frieza. Pior do que isso, só se reclamassem do excesso de técnica, né? Pois reclamavam também do excesso de técnica. Era uma coisa absurda, é que essa nova Elis, surgida a partir do encontro com Milton Nascimento, né, politizada, analisada, mais sofisticada e tal, ela largava aqueles arrobos, aqueles exageros da sua fase lá dos anos 60, começo dos anos 70. Aquela coisa que a gente falou aqui, meio Broadway, né, acostumada a cantar em grandes palcos e tal, criavam uma nova personalidade mais intimista de estúdio. E alguns críticos burros confundiam isso com frieza, quando na verdade o que ela estava fazendo era cada vez mais centrar a inteligência de intérprete dela, que era altíssima, no texto, focar no texto, dar para o texto da canção o que o texto exigisse. Porque esse era o grande diferencial, né, dessa mulher. Além dela ser uma cantora extraordinária, ela era uma intérprete extraordinária. E um intérprete, é bom a gente lembrar, é um termo que existe tanto para teatro, para cinema, quanto para música. Intérprete é uma pessoa que interpreta um texto escrito por uma outra pessoa. Não importa que esse texto seja uma obra de teatro ou uma canção. Muitas vezes os cantores não se dão conta disso. A Elis se dava conta disso muito. Que tão importante quanto viajar na melodia, cantar da melhor forma possível, ter o timbre mais bonito, é ter a intenção certa do texto que se está cantando. Da intenção de cada palavra, de cada sílaba, de cada frase. E isso é o que torna a Elis uma das maiores cantoras do mundo. Como outros grandes cantores, outros dos maiores cantores do mundo que também sempre fizeram isso. Tem uma outra historinha interessante que o César conta que dá a medida do quanto ela era diferente da média das intérpretes. Enquanto grandes cantoras brasileiras, como por exemplo, sei lá, a Gal Costa, se envolvem pouco na produção dos discos, né? Escolhem um repertório e depois chegam na hora de botar a voz, a Elis estava junto o tempo todo, quase sempre gravando junto e dando palpite em absolutamente tudo. Tem uma historinha que o César conta que ele fala: ela estava longe, percebeu um som e veio correndo. Mas que som é esse? Maravilhoso, e que tal se a gente fizer assim, que tal se a gente fizer assado? E a intérprete, a cantora que podia estar em casa ou na praia, enquanto a gente fazia essas pesquisas todas para depois vir botar a voz, não. Ela estava lá dentro e discutindo, ela se metia até na escolha do cabo, porque isso, porque aquilo. É nesse disco também que tem uma versão polêmica de O Compositor Me Disse. O Gilberto Gil achava que ela estava muito tensa, ela estava um pouco afastada dele, né? E mandou uma canção chamada O Compositor Me Disse, que dizia justamente para relaxar, para cantar, jogando as palavras ao vento e tal. E a Elis gravou a canção muito tensa, muito crispada e tal, dando um outro sentido. Era como se ela dissesse: o compositor me disse para eu cantar assim, mas os tempos hoje não estão para ser cantado assim, eu vou cantar essa canção assim. E o Gil ficou impressionado, ele disse: quando a gravação veio, me pareceu que ela assumiu uma atitude exatamente oposta do que eu achei que eu estaria comunicando. Era como se eu estivesse dando uma massagem e os músculos dela fossem ficando mais tensos, e no final ela tinha virado pedra. Comentei isso com alguém e tudo chegou aos ouvidos, né? Foi uma época que a Elis estava bem estremecida com todo mundo. Estava com dificuldades com todo mundo. Qualquer lugar que a gente ia, estava sempre ocorrendo um probleminha qualquer com a Elis. Mas, surpreendentemente, era um período muito sereno na vida dela. O casamento com o César ia às mil maravilhas, tanto no pessoal como no profissional, como diria o Faustão, né? O que tem de interessante também nessa fase, para a gente encerrar, é que a Elis começava a fazer as pazes com algumas velhas rixas, como, por exemplo, com a cidade de Porto Alegre, né? Que primeiro achou que ela tinha feito aquela coisa de abandonar, né? Aquele sentimento dos gaúchos, de abandonou os gaúchos e tá chiando. O primeiro aceno que ela faz é numa série chamada Música Popular, que o Marcos Pereira, um grande produtor de discos dos anos 70, fez uma série incrível chamada Música Popular do Sul, Música Popular do Nordeste, Música Popular do Centro-Oeste e assim vai. Nesses discos, que às vezes tinham vários volumes, ele gravava tanto coisas de manifestação popular, né, coisas folclóricas e tal, quanto clássicos da canção dessas regiões, com novos arranjos. O disco de Música Popular do Sul, a grande atração, a grande convidada é a Elis, que aceitou fazer, inclusive cantando arranjos do Rogério Duprat. O Rogério Duprat era o maestro por trás da Tropicália. Como a gente viu nos episódios anteriores, a relação da Elis com a Tropicália foi bem tensa, né? Num primeiro momento ela xingou os caras, disse que aquilo era jogada de marketing, que de música não tinha nada. E aí, 6 anos depois, ela grava 4 canções arranjadas pelo Rogério Duprat.
O que quase ninguém sabia é que eles quase tinham feito um disco 1 ou 2 anos antes. A Elis quase fez um disco tropicalista, pós-tropicalista no caso, produzido pelo Manuel Barenboim, que era o grande produtor dos discos da Tropicália, que produziu todos os discos dos Mutantes, por exemplo, e arranjado pelo Rogério Duprat. O projeto não seguiu adiante, mas ficou essa vontade. Aí, quando apareceu essa oportunidade de gravar no Música Popular do Sul, aconteceu o encontro Elis Regina e Rogério Duprat. São 4 músicas, uma é do folclore, que é o Boi Barroso, a outra é um samba-canção do Paulo Coelho, um compositor gaúcho dos anos 40, pianista, que é Alto da Bronze, Porto dos Casais, um clássico também do samba-canção gaúcho dos anos 50, produzido pelo Manuel Barenboim. E uma pedra fundamental na renovação da música regional gaúcha lá dos anos 50, que é um clássico cantado até hoje por todos os regionalistas do Rio Grande do Sul, Os Homens de Preto, do Paulo Ruschel. Só que a Elis, evidentemente, faz a música numa versão como ninguém nunca antes fez e ninguém depois a fará. No próximo episódio, a gente vai falar do que acontece a partir do dia 17 de dezembro de 1975. Elis Regina estreia um espetáculo que vai ficar na história do showbiz brasileiro, O Falso Brilhante.